Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Jefferson Mentor. Vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. Espero que vocês fiquem conosco até o final. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho no século XXI com o sociólogo italiano Domenico De Masi, que lança um livro em que afirma o ser humano se dedicará cada vez mais a funções criativas e aprenderá a viver de forma mais livre e feliz. Nós vamos falar sobre esse livro aqui no canal Jefferson Mentor, falar sobre as 11 teses que ele escreve, né, falando aqui sobre o século XXI. A gente vai bater esse papo aqui, espero que vocês fiquem conosco até o final, e a gente vai falar sobre esse tema, também falar um pouco onde você encontra esse livro. Já vou começar de cara aqui, falando onde você encontra esse livro, os valores, tá certo? E vamos falar sobre as 11 teses que estão nesse livro aqui. Eu espero que você fique conosco e eu tenho certeza que você vai gostar. Olha aí pessoal, então trazendo aqui o tema, né, o título e o tema dessa, aqui é o tema, o título do livro, né, e é o tema do nosso vídeo aqui de hoje. Então, nós temos ali, né, o trabalho no século XXI, isso aqui é um resumo do livro, né, do sociólogo italiano Domenico De Masi. Né? Então ele afirma que o ser humano vai se dedicar cada vez mais a funções criativas e aprenderá a viver de forma mais livre e feliz. Aonde você encontra? Se você colocar lá na Amazon, né? Inclusive aqui eu já adquiri aqui, mostrando aqui para vocês, comprei ontem esse livro, né? Aqui ontem, no dia que estamos gravando, né? E já está aqui então na minha biblioteca aqui. Depois a gente vai dar sequência, né? A leitura total do livro. E o tema dele, então, aqui, ó, você encontra o trabalho no século XXI, fadiga, ócio e criatividade na sociedade pós-industrial. Ele é um e-book do Kindle, né? Você pode adquirir por R$ 47,49 nesse momento, ou R$ 80,90 na capa dura, né? Na capa de livro normal, né? Falando aqui sobre um pouquinho, então, sobre o autor, né? Ele analisa aqui as transformações que o mundo do trabalho sofreu ao longo dos anos e responde perguntas fundamentais sobre como essas mudanças influenciam a vida de todos nós. Um dos pensadores mais influentes da atualidade, De Masi, traça um panorama completo das relações de trabalho que se estabeleceram ao longo da história, da escravidão ao trabalho remoto impulsionado pela pandemia do Covid-19, né, pessoal? E também ele fala, né, na questão, ele é autor também do livro Ócio Criativo, né? De repente a gente vai também estar trazendo aí no futuro também. E ele comenta isso, né? Bom, a gente vai falar das teses, mas em resumo é isso. A gente vai estar cada vez com mais ociosidade, uma vez que as máquinas estarão trabalhando para nós. Como esse canal aqui a gente fala de carreiras, né? Então é importante aqui a gente fazer uma reflexão sobre nossas carreiras, sobre aquilo que a gente pretende fazer no futuro, aquilo que a gente sempre fala, né? E para embasar isso, né, esse livro veio ao encontro do que a gente vem falando aqui no canal. Aqui um pouquinho mais aqui para terminar aqui a questão, né, do que a gente vai falar, do tema aqui do livro e do vídeo aqui também. Indo além dos tradicionais estudos focados nas relações entre funcionário e fábrica, ele dedica igual atenção ao cansaço físico e mental, ao trabalho intelectual e às atividades criativas, que rompem a separação formal entre o trabalho e o não trabalho, que é a questão do ócio, né, que ele comenta bastante aqui, uma importância, né, para você ter aquele tempo de descanso, e aquele tempo de descanso ser uma questão assim que vai gerar criatividade, né, e vai também fazer com que você tenha as funções, vamos dizer assim, né, do ser um ser humano livre e não só pensar em trabalho, né, não ser só determinado com a questão do trabalho. Enfim, ele tem mais de 20 livros publicados, né, contribuiu para a elaboração do conceito de ócio criativo, uma síntese de trabalho, estudo e lazer. Então a gente vai ter mais tempo para isso, ó, pessoal, né, para se dedicar ao trabalho também, né, mas ao estudo e lazer e a criatividade, que são funções relativas aí, habilidades relativas ao ser humano, né? Com base em um novo tipo de sociedade centrado na produção de informações, né? Então, através desse tempo mais livre, né, você vai ter produção de informações, melhores serviços, inovação, valores e estética. Agora, com o trabalho aqui do século XXI, que é esse livro aqui que a gente vai tratar, ele lança luz sobre as possibilidades e os desafios que a sociedade pós-industrial apresenta
e oferece um olhar surpreendentemente otimista sobre o futuro. Isso que no final aí nos comentários você coloca se você concorda com o autor, com a ideia, né? Porque aqui nós poderíamos ter dois finais, né? Um final otimista quer dizer o quê? A gente vai ter mais tempo para nós nos dedicarmos aí à questão aqui de produção de informações, né, de inovação em serviços, na questão de valores e na parte estética, ou outro final seria, né, a gente se sobrecarregar cada vez mais e não termos, assim a turma entrar com o problema da saúde mental, né, que é entrar em depressão, que é questão de não ter, não trabalho mais, não tenho mais o que fazer, não tenho função na sociedade, né, e bem pelo contrário, a ideia é nós resgatarmos a história do livro, que é o final otimista, né? Resgatarmos as habilidades que o ser humano está deixando para trás. Enfim, nas 11 teses aqui que a gente vai comentar, vai dar para entender legal a questão do que o autor quer dizer, né? Vamos lá então, vamos aqui pro resumo do livro, né? Esse resumo você encontra na revista Você RH de agosto e setembro, desses meses aqui que estamos gravando, né? E achei interessante trazer, muito interessante trazer aqui para a galera do canal aqui, tá? Aqui fala um pouquinho então sobre dando introdução aqui, né, que a gente já falou um pouquinho sobre o autor, né, e vamos falar agora especificamente desse livro aqui, que ele vai comentar o seguinte, vai trazer o texto nessa reflexão que precisamos educar os jovens e reeducar os adultos workaholics, que são aquelas pessoas que só pensam em trabalho, né, trabalho o dia inteiro, né, para que aprendam a dar sentido e valor ao tempo livre, enriquecendo, né, de introspecção, criatividade e convívio. Segundo o autor, entramos em uma era em que o crescimento econômico e desemprego andarão juntos, já que a sociedade conseguirá produzir cada vez mais bens e serviços com cada vez menos contribuição humana. Aqui entra a questão das máquinas, dos aplicativos, enfim, né? E na obra, que tem mais aqui de 900 páginas, Demasi propõe então 11 teses sobre esse trabalho, né? Sobre o trabalho no século XXI, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma aqui a seguir, né? Então você está vendo que o texto é nesse formato aqui, né, de 11 teses, tá certo? A gente não vai, claro, que ler tudo aqui, eu destaquei, né, pessoal, aqui vocês até vão ver algum barulho de folha e tal, porque eu destaquei aqui, imprimi e fiz alguns destaques aqui em cada tese, né, do que eu achei mais interessante. Claro que a ideia é que você adquirir o livro, né, tanto no Kindle ali, que você pode ter acesso digital, ou comprá-lo, adquiri-lo, né? E o importante adquirir na parte física, né? E o importante é que no final aqui das 11 teses, né, você coloque aqui nos comentários o que você acha sobre esse tema. Eu quero ouvir vocês, né, sobre esse tema, e se vocês concordam com o autor e se no trabalho de vocês já está dando para... ou se você já parou para pensar nisso, né? Na questão das 11 teses. Vamos lá, então, a gente falando das 11 teses vai criar um modelo mental aí, com certeza, aí para você ter uma noção e para que você possa, então, nos comentários, colocar ali, né, a sua percepção, se você concorda ou não, o que você acha sobre, no caso aqui, no século XXI, o futuro do trabalho, né? Vamos lá, a primeira tese aqui, vamos ver como é que fica melhor aqui, para que eu possa enquadrar ela aqui, né? Deixa eu puxar aqui. Para ficar melhor aqui, ali, ó. O progresso humano, então, né? Aqui que ele comenta a primeira tese. Eu vou deixar só a matéria até para ficar melhor aqui na tela aqui com vocês. Então, vamos lá. O que a gente destaca aqui na tese 1, né? A tese 1 a gente destaca que o processo humano não é nada, o progresso humano, né, desde que a gente faz um estudo, né, sobre a questão do trabalho, nada além, né, não é nada além de um longo percurso em direção à libertação intencional do esforço físico primeiro e do esforço intelectual depois, tá certo? Então a gente sempre, né, o ser humano procurou ter uma liberdade, né, intencional do esforço físico e do esforço intelectual, que não ter nenhuma dor, né, relativo a essas questões, né? E aqui nós temos a parte aqui, com o texto aqui, deixa eu ver aqui, ó.
né? No século XXI, aqui embaixo, que é interessante o que eu destaquei aqui, no século XXI, o progresso tecnológico, aqui fica melhor. No século XXI, o progresso tecnológico enriquecido pela inteligência artificial e pela indústria 4.0 mirará na libertação do trabalho, para deixar os homens as atividades propriamente humanas que combinam com o estudo, né? E combinam estudo, trabalho e tempo livre. Então a ideia, pessoal, é decompor, né? Que a gente vem sempre decompondo aqui progressivamente atividades e colocando máquinas para fazer o trabalho no lugar do homem, né? Desde a máquina a vapor e assim por diante, tá certo? E a ideia é que a gente tenha mais tempo, então, para estudo, trabalho e tempo livre, aproveitar o ócio, né? A segunda tese dele aqui, a gente destacou aqui essa partezinha aqui, cada vez, aqui, vamos baixar aqui, fica melhor na segunda parte da tese aqui, ó, cada vez que uma nova etapa tecnológica permite descarregar a fadiga humana em máquinas mais potentes, o fenômeno é vivido como desemprego e como ameaça ao equilíbrio social em uma fase sucessiva. Porém, ele vamos subir aqui, apreciado, né, como libertação da escravidão do trabalho. O que está acontecendo, né? A gente vê aí a questão das nossas vagas de emprego, né? Em alto número de índice aí de percentual de desempregados. Mas o que acontece, né? Em função dessa utilização das máquinas, está acontecendo isso, né? Está acontecendo esse aumento no desemprego e uma libertação, né, ao mesmo tempo da escravidão do trabalho. O trabalho passa a ser a ideia, né, aqui do autor, que a gente tenha mais tempo livre para isso. Só que o pessoal, né, ainda não, a sociedade ainda não foi criada, né, para pensar nesse ócio criativo, para pensar em outras soluções, né? Vamos ver aqui a terceira parte aqui, a terceira tese. No passado eram as empresas em crise que reduziam seus funcionários. Hoje até as empresas de sucesso demitem porque podem se dar ao luxo de ter máquinas, né, mais capazes de substituir os trabalhadores de carne e osso. A tendência de longa duração revela algumas constantes. Às vezes o desemprego costuma depender de uma demanda de trabalho e de uma organização social incapaz de articular-se no modo mais adequado. E aqui a gente já desce aqui para chegar na quarta, né? Para valorizar os recursos humanos disponíveis, outras vezes subutiliza para si a tecnologia e a organização para não criar desemprego. Quer dizer, você poderia, né, até liberar o pessoal, e aqui eu troco de páginas, né? E chamo aqui na terceira, e tem essa parte aqui de baixo, ó, que é torná-lo capaz aqui, ó, né? Nessa parte de baixo aqui, vamos enquadrar ali para ficar melhor. Torná-lo capaz de valorizar o tempo livre, transformando em ócio ativo, ou seja, na faculdade humana de introspecção, que é isso que nós estamos perdendo, né, pessoal? O pessoal workaholic que só trabalha e tal, ele perde essa capacidade de introspecção, ideação, produção criativa, reprodução vital, jogo inventivo. Aqui depois ele comenta mais, né? Mas essa questão é bem fácil, ó, pessoal, né? O pessoal só pensa no trabalho e acaba que você fica uma pessoa, que nem ele fala aqui, né? Workaholic, só pensando em trabalho, né? E o não trabalho, você pensa, oh meu Deus, não estou trabalhando, então não estou criando nada, não estou fazendo nada, não estou ideando nada, né? E é isso que ele vai pregar aqui nas próximas teses, né? Que é importante ter esse tempo livre, né? E com o aumento das máquinas, quer dizer, aqui na tese 3 a gente já poderia até acelerar mais, né, a questão de utilizar mais máquinas, só que isso acarretaria em termos mais desemprego, tá certo? Vamos ver aqui a quarta tese aqui, deixa eu deixar ela já prontinha aqui para aparecer aí para vocês. Vamos lá, a quarta tese aqui. O contínuo aumento de desempregados induz, por um lado, né, os economistas dos trabalhos a elevar pouco a pouco o limite do desemprego considerado fisiológico. Por outro, induz, né, a tramar truques estatísticos e ocasiões falaciosas para manter uma parte da população ativa em condição de aparente emprego de real subordinação, né? E aqui a gente destaca essa partezinha de baixo aqui. Então, no estado atual, vamos só enquadrar aqui para ficar melhor, né?
Ali no estado atual, tudo faz supor que a coragem de aceitar e planejar a libertação do trabalho acontecerá apenas depois que a derrota total desses esforços se tornar evidente para todos, uma vez que a sociedade, né, verificar que não vai ter mais como sustentar, né, em função da velocidade das informações, da tecnologia, enfim, né, o pessoal vai ver, vai começar, isso é claro que é a tendência aqui, né, do livro, a pensar nesse ócio, né, e voltar a fazer as ações, atividades humanas, como a gente falou no início ali, de ideação, né, de criatividade e tal. A tese 5, vamos subir aqui. Tese 5, o que eu destaquei aqui? Eu destaquei lá em cima, essa parte aqui, ó, no século 21, a tendência será enriquecer de significados os objetos disponíveis, satisfazer de forma gratuita as necessidades culturais de informação, culturais de informações, né, de músicas, de imagens, etc. Né? Que já fecha com a sexta aqui, tese. Ó. Depois de delegar às máquinas quase todo o trabalho físico e boa parte do trabalho intelectual, o ser humano manterá o monopólio da atividade criativa, que por natureza exige menos funcionários, menos divisão das funções e menos cisão entre tempo... aqui, né? Que é essa partezinha aqui no final que a gente já está lendo aqui. Tempo de trabalho e tempo livre, admitindo formas de vida bem mais livres e felizes. Não apenas uma maior riqueza difusa, mas também uma maior autodeterminação das tarefas, dos tempos e dos lugares. Uma atividade intelectual mais rica de conteúdo, maior importância dada à estética e à qualidade de vida, maior espaço para a autorrealização subjetiva. E é isso que a gente nota, né, pessoal, na questão das... que a gente passou ali a estudar, né, e tem nossas entrevistas aí que a gente fez com o pessoal das mais variadas gerações, né? E essa geração que está vindo agora, a geração Z, já está indo para esse lado, né? O pessoal não está mais tão preocupado, né, com por exemplo, a geração Baby Boomer, né, que tinha uma questão de fazer um pé de meia, ter uma parte econômica, né, fazer patrimônio. O pessoal da geração Z já quer mais essa parte, né, muito ligada à questão estética, qualidade de vida. E maior espaço para autorrealização subjetiva, quer dizer, não é aquela realização que a gente tem na teoria de Maslow, lá, né, na pirâmide de Maslow, que é a questão só do trabalho que eu vou ser autorrealizado, né, que eu vou ter uma autorrealização através do trabalho, ser reconhecido, né. O pessoal já vem com uma outra mentalidade, né. Seguindo aqui, pessoal, com a sétima tese aqui do livro, vamos subir aqui, né, aqui que eu subo. Deixa eu ver se eu consigo selecionar só a 7 que não aqui, vamos ver aqui. A sétima aqui, o que eu destaquei? Eu destaquei esse início aqui, pessoal, a possibilidade, né, para não ler todo o texto aqui, ó, mas para a gente fazer, né, ter a ideia do contexto aqui das 11 teses. A possibilidade de reabastecer a humanidade dos bens e dos serviços que são necessários a ela, empregando uma quantidade mínima de trabalho humano, implica a exigência de planejar uma redistribuição do trabalho, né, da riqueza, do saber e do poder. E aí que vem, pessoal, a questão da redistribuição do trabalho, a questão das semana de 4 dias, né? Com essa redução da carga horária para 32 horas, por exemplo, que daria 4 dias, né, de trabalho, de segunda a quinta, por exemplo, ou de terça a sexta, você teria mais oportunidade de oferecer, né, às pessoas melhor qualidade de vida, e também você aumentaria a questão dos empregos, né? E você tem essa questão aqui da redistribuição do trabalho que me chamou a atenção. Você vai conseguir redistribuir o trabalho pensando numa nova forma, né, de questão de horas, até a forma que o trabalho é feito, né? Mas o que a gente já está vendo agora é essa questão que a gente tem vídeos, né, aqui no nosso canal sobre a questão da semana de 4 dias. Né? E com isso vai haver uma redistribuição da riqueza, do saber, né, e do poder. Tá? Termina ali a sétima tese com um número crescente de pessoas que usufruirá de bens e serviços que elas não contribuem para produzir. Serão necessárias novas formas de satisfazer as necessidades de quem não trabalha e formas novas de gratificação para satisfazer as necessidades de quem trabalha, né? Então vai haver uma mudança aí nessa questão
do trabalho, como já está havendo, né, pessoal? Tá uma nova geração chegando no mercado de trabalho, né? E em função até da pandemia que acelerou, enfim, não se trabalha mais como se trabalhava antigamente, né? Essa é a verdade. Nós temos aqui a oitava, aqui no cantinho, a oitava tese do livro. No século XXI, mais do que já acontece hoje, seremos capazes de produzir mais do que é necessário para garantir o bem-estar de toda a humanidade. Ponto aí. O que acontece aí? Vamos fazer um ponto aí de observação. Aqui o autor ele coloca que será possível, né, produzir mais do que é necessário para garantir o bem-estar de toda a humanidade. E aí eu pergunto para você se você concorda com isso, né? Enfim, aqui aí a gente vai pensar, pô, mas é o seguinte, a gente tem bastante gente que passa fome no mundo, no Brasil, né? Como é que nós estamos produzindo? Aqui a lógica, né, a tese aqui do autor é essa parte aqui que segue ao texto, né? Se agora 3,5 bilhões de pessoas morrem de fome, não é porque não sabemos produzir o alimento necessário, mas é porque não sabemos distribuí-lo. Aqui na questão, né, que o autor relata aqui, há um problema na questão da distribuição e não na produção de alimentos, né, no caso aqui. Então, e na sociedade industrial, vamos pegar o texto aqui, a riqueza foi distribuída sobretudo, né, aqui essa partezinha aqui, vamos selecionar aqui, né? Distribuída sobretudo com base na quantidade e na qualidade de trabalho desempenhado por cada um. No século XXI, né, no qual a riqueza crescente é cada vez menos produzida pelo homem e mais pelas máquinas, né, será impossível redistribuí-la apenas com base no critério do trabalho humano. Então, olha aí como tem uma divergência, né? Quer dizer, o cara, só quem trabalha, enfim, não vai também só ter o acesso, né? Só quem trabalha. Porque você vai ter que ter uma forma de redistribuir, né, para aquele que não, entre aspas, não trabalha no modelo tradicional, né? Então, será preciso conjugar os méritos com as necessidades. Essa aqui é a tese na visão aqui do autor, né? Indo para a nona aqui, a nona tese, já vou destacar também aqui. Aqui entra a questão das organizações, né? Nas empresas, isso é importante. O pessoal que está no canal, que nos ouve, né? Que está nos prestigiando aí com a sua audiência, é uma preocupação, né? Pô, mas aí na minha empresa, como é que eu vou fazer? Como é que vai se dar isso? Como é que vai? Então vem aqui um foco, né, na nona tese, olhando para as organizações, né? Então vamos ver aqui. Dentro das organizações, a ciência de planejar e controlar, né, as atividades dos funcionários, que muita gente faz, né, pessoal? Muita gente tem enfim, métodos, né, só de controle e esquece de todo o resto, né, para tu manter uma equipe engajada. Enfim, isso é tema para uma das mentorias que a gente fala ali, né? Mas isso vai cair por terra, ó. Quem trabalha só com essa ciência de planejar e controlar as atividades, né, vai ter que mudar. Aqui diz o texto, logo deve converter-se na arte de motivar para a criatividade. Você vai ter que ter pessoas criativas dentro das suas organizações, né? E remover as barreiras com as quais a burocracia tende a dificultar suas expressões, as expressões da criatividade, no caso aqui, né? Dentro da sociedade, a preparação profissional ao trabalho criativo deve ser integrada com a preparação profissional ao ócio criativo. Então você vai ter que ter um trabalho criativo e um ócio criativo também, né? Para que você tenha aí as pessoas no século XXI produzindo, né, de uma outra forma, enfim, conforme o tema aqui do nosso livro, né, que a gente está falando aqui, o resumo. Certo? E aqui, vamos ver aqui, já vamos, o texto ali, vamos para a 10ª aqui, já chegando perto do final, né, pessoal? Então, aqui que nós estávamos falando aqui, vamos lá de novo aqui, ó. Dentro da sociedade, a preparação profissional ao trabalho criativo deve ser integrado com a preparação profissional ao ócio ativo, em vista de um sistema feito grande parte de novos desempregados, ou seja, de libertos da escravidão do trabalho de tipo industrial.
né? Essa questão aqui não quer dizer que, né, ele faz uma analogia, né, pessoal, entre a libertação, né, claro, aqui daquela questão do trabalho escravo do tipo industrial, que é o tipo que muitas empresas ainda utilizam, né? Então nós vamos ter os novos desempregados, quer dizer, e essa geração que está vindo também, eu falo, né, a geração que está vindo já não vai se enquadrar no método, no modelo muito antigo não de trabalho. E o pessoal, né, vai ter cada vez, entre aspas, mais desempregados, né, mas pessoas que não vão se enquadrar no método tradicional, tipo industrial que ele fala aqui, né. Então é interessante você repensar. Daqui a pouco você tem uma empresa que pode ser totalmente disruptiva, né? Uma empresa que pode fornecer, por exemplo, ali que a gente fala semana de 4 dias, o dia de aniversário da pessoa ela não precisa trabalhar, né? Tem a licença maternidade e paternidade, né? Com a mesma igualdade de prazos, enfim. Então você pode ter alguns benefícios, né? Oferecer isso para a tua empresa que vão ser destaques, vão ser diferenciais e hoje, né? Mas que já vão entender o que vai ser praticado no futuro. É isso que eu quero trazer aqui no canal, que o pessoal abra a cabeça, né, e comece a pensar uma nova forma aí de trabalhar, que ele fala aqui, eu gostei desse termo, né, trabalho tipo industrial não vai funcionar para frente mais não, né. No século 21, aqui, pessoal, tem duas que eu chamo aqui, que eu destaco, né, ele fala que em reeducar milhões de cidadãos do primeiro mundo, né, então vai ter uma reeducação, né, do pessoal, né, das pessoas, claro, que trabalham no primeiro mundo e as pessoas que trabalham no terceiro mundo, que eu destaquei aqui, que é a 11ª, né, a 11ª, que são 11 teses, né, estamos chegando na última, que é a 11ª. Vamos falar aqui dessa aqui, ó, então, do pessoal do primeiro mundo. No século 21, será necessário reeducar milhões de cidadãos do primeiro mundo acostumados a concentrar toda a vida no trabalho. E aqui digo até terceiro também tem o pessoal, né, que copia, enfim, quer copiar o estilo, né, do primeiro mundo e acaba concentrando toda a vida no trabalho para que aprendam a reprogramá-la, direcionando-a também ao não trabalho. Aqui está um problema, né, o pessoal vai ter que ser reeducado a questão de não viver só pensando, só trabalhando, né, só o trabalho que faz acontecer a coisa, né, enfim. E o problema aqui do desempregado só pode ser vencido se adotarmos ao mesmo tempo todas as soluções disponíveis, que é criando novas vagas de emprego, apenas se úteis de fato, reduzindo drasticamente, né, a questão aqui, vamos subir aqui, a questão do horário de trabalho quando se trata de funções executórias e desfrutando em todos os casos em que sua natureza permitir. Questão do horário, né? Mas o problema do desemprego não deverá pôr em segundo plano o problema do tempo livre do trabalho. Na sociedade pré-industrial, muito trabalho misturava-se com o tempo livre. A socialização acontecia em casa, na praça, no ateliê, nos campos, na paróquia, na taberna, na escola. Deixa eu só enquadrar o texto ali. Na sociedade, deixa eu pegar aqui para ficar aqui que eu estou falando dessa partezinha aqui. Na sociedade pré-industrial, muito trabalho misturava-se com o tempo livre. A socialização acontecia aqui na casa, na praça, no ateliê, nos campos, na paróquia, na taberna, na escola. Exigir que hoje o trabalho seja a principal fonte de socialização, quer dizer, só no trabalho, né, que você enfim, preenche todas essas questões aqui, né, da socialização e da identidade, significa negar a socialização e identidade aos, aqui que ele fala, né, a 5/6 da população mundial. As crianças, os estudantes, as donas de casa, os idosos, enfim, as outras pessoas, né, do terceiro mundo aqui, que não tem nenhuma familiaridade com a categoria do trabalho como é interpretado no primeiro mundo. Entendeu a diferença aqui, pessoal? Né? Então, se fosse só... E os outros, né? A outra parcela aqui da sociedade. Isso significa fingir não saber. Deixa eu selecionar aqui para ficar mais fácil também, né? Para ficar bom aqui. Isso significa significa fingir não saber, que é muito comum que as pessoas não encontrem identidade e socialização no trabalho. Mas o que está acontecendo hoje, né, pessoal? Isso é uma verdade aí que a gente acaba
vendo, né? Então olha que esse é o contraponto, né? Você tem lá, deixa eu falar só um pouquinho sobre esse tema aqui. Você tem lá a sua empresa no modo, o trabalho no modelo pré ou no modelo industrial. Então é aquele trabalho, né, que você não oferece benefício, muitos benefícios, não digo de saúde e tal, mas de benefícios na questão de flexibilidade de horário, né, na questão ali da pessoa ficar um tempo, cuidar da sua saúde mental, cuidar da sua saúde física, né. O trabalho também, ele tem que ser feito porque ele tem que ser feito, por exemplo, ele não tem um significado maior, um propósito maior, né. As pessoas vão estar ali trabalhando meio que forçadas, né? Fazendo sabendo que aquela tarefa poderia ser feita através do aplicativo, através de outra máquina, né? Que poderia repetitivamente fazer aquele trabalho, né? E isso que gera, né, a questão, e que gerou também no passado ali, muitas demissões, né, em startups, uma por causa da falta de dinheiro, né, que aconteceu, e outras porque não foi aquele sucesso, né, que o pessoal achou que também ia preencher, né, trabalhando numa startup, preencheu na questão só do trabalho, né, que a startup exige, né, que você se entregue um pouco mais, né, porque você está começando, tem que validar o produto, tem que ver se o produto vai dar certo, né? E acabou com que teve uma frustração ali do pessoal, enfim, é tema para outro vídeo, mas teve uma grande demissão, né, nas grandes startups do Brasil, né? E o pessoal também, eu vejo que se dedicaram e viram que também não é aquele mar de rosas, né? Mesmo que vocês tenham aqui uma startup ofereça também muitos benefícios, mas acabe tirando o teu tempo livre, o teu tempo para cuidar de outros assuntos, né, que o ser humano, por ser humano, exige, né, que ele cuide de outras áreas. Que máquinas, por exemplo, trabalham 7 dias, né, como o pessoal fala, 7 dias por semana, né, não precisa de descanso. E a gente tem que ver que a gente não é, né, uma máquina. A gente precisa levar em conta essas atribuições aqui que o livro, que eu concordo, né, com o autor nessa parte ali, né, da questão do ócio criativo, né? Temos que prestar mais atenção na questão do ócio, mas essa não é a minha conclusão ainda, é só a questão de fazer o contraponto nessas empresas que acabam então tendo o serviço, o trabalho como industrial ainda. O que acontece aqui, ó, em vez, né, de você ter um trabalho prazeroso que as pessoas veem significado, elas acabam tendo o texto que eu queria aqui, ó, mas deixa eu pegar a partezinha que eu quero aqui, ó. Em vez de as pessoas, né, terem um trabalho, elas encontram isso aqui, ó, embrutecimento, né, um trabalho que não oferece até uma autorrealização, né, e acontece essa questão aqui, o embrutecimento, a marginalização, conflito, né, isolamento. E isso gera aqueles problemas de saúde mental que a gente conversou aqui, né, sobre, e vimos aqui em alguns temas aqui até conversando com o pessoal que a gente fez as entrevistas, né? Hoje a maioria dos trabalhadores investe todas as suas energias na carreira, passa no escritório grande parte do dia, perde o prazer da vida familiar e do lazer. No século XXI será necessário começar uma grande obra de educação dos jovens e de reeducação dos adultos workaholics para que aprendam como dar sentido ao valor ao tempo livre, né? Essa é aqui a 10ª, enriquecendo, né, o tempo livre com a introspecção, criatividade e o convívio, que é o que ele conta aqui, né? Não dá para você, vamos voltar aqui, ó, né? Na sociedade pré-industrial, né, antes de ser aquele trabalho, né, então ele está falando antes de ser aquele trabalho industrial que você só tem que pensar no trabalho, por exemplo, né, você tinha esse tempo livre aqui e a socialização acontecia em casa, na praça, no ateliê, nos campos, na paróquia, na taberna, na escola, né? E hoje a gente querer substituir toda essa socialização só na questão do trabalho, né?
Uma que tira aqui um monte de gente, né? Que os idosos, os donos de casa, o pessoal que não está trabalhando, por exemplo, numa empresa nesse formato industrial, né? Então, o que fariam essas outras pessoas? Tá certo? Então, isso significa, né, fingir não saber, que é muito comum que as pessoas não encontrem identidade e socialização no trabalho, mas e daí encontra isso aqui, ó, embrutecimento, marginalização, conflito, isolamento, e acabam sofrendo por burnout, com depressão, né? Ou não tendo aquele significado. Você daqui a pouco, né, a gente sabe, muitas pessoas que largaram as grandes cidades, os grandes centros, né, para morar mais no interior, para ter uma vida mais tranquila, né? E podendo fazer, que nem o pessoal diz, eu faço, né? Se você entrevistar no pessoal, muitos dirão que fazem o que gostam, né? Que saindo daquela correria e aquele vazio, né, que gera, e que o autor está trazendo aqui, que é importante a gente refletir, né? E você refletir a sua carreira. Bom, eu vou falar no final as conclusões, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre aí sim essas questões aí do que a gente pode tirar dessas 11 teses aqui, né? Então, para terminar aqui, né, a 10ª, o pessoal vai ter que aprender, né, como dar sentido ao valor ao tempo livre, enriquecendo de introspecção, criatividade e convívio com outras pessoas, voltar a ser um ser humano, né? Isso então foi aqui a ideia, né, colocada para o pessoal do primeiro mundo, vamos dizer assim, né? Aqui no século XXI, aqui ele está falando então sobre bilhões de cidadãos do terceiro mundo, né? Que é o nosso caso aqui, que nunca trabalharam e que se acostumaram a basear a vida no não trabalho, de modo que aprendam a valorizá-la também por meio do trabalho. Essas populações têm o direito de cultivar necessidades humanas como a segurança, a longevidade, a liberação da dor física, o bem-estar. Quando essa importante revolução cultural estiver completa, o problema de como redistribuir o trabalho, o dinheiro e o saber e o poder será reproposto em escala planetária, tá certo? Então, essas são as 11 teses, né? E ele termina dizendo isso, né, pessoal, que essas populações têm o direito de cultivar na cidade, todo mundo vai querer, né, ter segurança, longevidade, a liberação da dor física e do bem-estar. E vai acontecer, então, aqui e a gente espera que bom que aconteça, né? Desse formato aqui, uma revolução cultural. O problema é de como redistribuir o trabalho. Então, aquelas questões, né, de redistribuir o alimento, né, o dinheiro, o trabalho, porque ele comenta que não vai ser possível só pessoas que trabalham, por exemplo, vão ter acesso a parte aqui de comida, por exemplo. Não, né? Então, vai ter que ser feita uma nova redistribuição para que as pessoas que não trabalham, vamos dizer assim, formalmente, também tenham acesso, né? E não só isso, né? Então, quando essa é importante, a revolução cultural, né, da questão do trabalho, que é esse finalzinho aqui da 11ª tese, né? Revolução cultural estiver completa, o problema de como redistribuir o trabalho, o dinheiro, o saber e o poder será reproposto em escala planetária. Então, quer dizer, nós vamos ter um novo modelo, né, de como as coisas acontecerão, de como as coisas serão. Então vai ter as pessoas, claro, que trabalham, vai ter as pessoas que têm o seu ócio criativo, né, que eu acredito aqui, pessoal, que vai ser o quê? Vai ser, não é que a pessoa não trabalhe, mas vão ter aquelas funções de ideação, né, vão ter como fazer aqui, ter a criatividade, né. Deixa eu até achar o texto aqui que mais eu destaco aqui de todo. Que está lá no terceiro, né? Terceiro item aqui, ó. Vamos colocar na tela aqui. Que é a parte que eu destaco assim como principal, é essa parte aqui, que as pessoas vão voltar, né? No ócio aqui, um ócio ativo, a faculdade humana de introspecção, voltar a trabalhar as suas faculdades, estou procurando o termo aqui, né?
as pessoas vão voltar a ter, né, a voltar a ter uma atenção às suas faculdades humanas de introspecção, ideação, produção criativa, reprodução vital, né, e jogo inventivo aqui, enfim, você vai poder, aqui é uma ideia do autor, né, porque você vai pensar num jogo inventivo, vai ter que inventar o jogo, enfim, então vai ter que ter criatividade para fazer isso, né, ações que você tem que inventar novas ações e isso vai gerar inovação. Mas eu penso isso, pessoal, que então isso vai gerar, né, uma transformação cultural e as pessoas vão ter tempo para justamente fazer essa introspecção. Também aquela questão ali que ele coloca, né, de socialização, você poder socializar mais. Então vai haver, eu penso, quanto mais você pudesse, né, socializar, trocar ideias com outras pessoas, para outra pessoa também está idealizando, né, pensando em inovações, coisas novas, tendo criatividade. Você se encontrando com essas pessoas, né, você vai criar uma outra cultura, né, e deixar as máquinas fazendo aquele trabalho mais pesado, né, aquele trabalho que propriamente faria com que você, que é isso que nós temos que refletir, né? Esse livro faz a gente refletir isso para já se reeducando, né, e não pensar que o ócio criativo, o ócio, que é a questão de ficar sem fazer nada, né, ele é prejudicial à sua profissão, à sua carreira, né? E bem pelo contrário, né, o autor aqui está colocando que nós vamos ter que ser reeducados, né, e voltar a, como eu disse aqui, fazer o uso dessas faculdades humanas, que aí você tem que fazer uma reflexão, né, pessoal, indo aqui para a conclusão aqui do nosso vídeo, né, primeiro quero depois que você coloque aí embaixo, então, se você concorda dessas 11 teses aqui, nós vamos fazer um resumão aqui já dessas 11 teses, né, e você vendo agora que uma vez que a gente viu as 11 teses, a gente consegue ter uma ideia. Bom, o que é a primeira parte, né? Primeira parte, vamos botar aqui, a primeira parte é que a gente, né, tem aqui essa parte aqui, ó, a gente decompõe progressivamente a atividade do trabalhador em uma sequência de operações elementares, de modo que, certo ponto, uma máquina possa tornar seu lugar. Certo? Então é isso que a gente vem fazendo, né, pessoal, através dos aplicativos e tal. Isso você tem que ver o que acontece. Se vai acontecer no seu trabalho uma reflexão, uma substituição da sua habilidade, aquilo que você está fazendo no seu trabalho através do uso de uma inteligência artificial, por exemplo. Aí tu vai pensar, mas eu sou advogado, eu sou administrador, o que eu vou... Isso vai sempre continuar sendo feito, né? Mas você tem que pensar, será que vai ser feito vai sempre ser feito dessa forma? Será que não vai ter, como já tem, né, por exemplo, algumas petições que são feitas diretamente por inteligência artificial? Pessoal nos Estados Unidos, que a gente teve acesso à matéria ali, outras informações, né, o pessoal consegue fazer uma petição diretamente utilizando, né, a inteligência artificial, e em virtude de casos, né, que a inteligência, enfim, ela foi... Em resumo aqui, né, bem a grosso modo, ela foi informada, quer dizer, ela viu vários casos, foi passado esses casos, né, através ou de digitalização, né, ou de digitação, enfim, e a inteligência artificial foi vendo, né, as decisões que os juízes tomaram. Como você compila isso, né, numa grande máquina e utilizando os recursos aí da inteligência artificial, ela já vai saber fazer uma petição, né, que tem mais chance de ser, né, ter um resultado positivo e muitas vezes, que já está acontecendo, ganhando de um advogado novato, por exemplo, que está começando, que não tem toda aquela informação ainda, né? Exemplo, né, na medicina também a gente vê exemplos disso. Outra hora a gente vai estar trazendo aí nos vídeos aí mais informações sobre isso. Mas o que acontece? Então a forma, né, pessoal, de você estar fazendo o seu trabalho pode ser substituído quando vem, né, a substituição, como
Houve aí, por exemplo, enfim, a questão de Uber, né, e taxistas e aquela coisa toda, e agora também os carros autônomos, né? Então tá vindo uma subsídio agora com 5G, enfim, aí a gente vai para esse caminho, vai longe, né? Com 5G, que vai permitir que os carros... a gente tinha um problema, né, com 4G, que não... a latência ali que o pessoal fala, né? E agora com o 5G vai poder... muito mais rápido, né? Você vai poder controlar esses carros autônomos aí. Então, essa primeira reflexão é isso, né, pessoal, que a gente vem decompondo e botando as máquinas fazerem, né? E aí a gente tem que pensar, será que a gente não vai ser substituído por algum, né, aplicativo, por alguma máquina que faça melhor do que nós, né? E isso pode acontecer. E a gente tem que ficar por dentro, né, para saber se... Então, fazer essa reflexão, né? A questão aqui do segundo item, né? A mão de obra em relação às exigências reais de produção é acentuado pelo crescimento numérico da população mundial e pelo recente acesso ao mercado de trabalho central, tanto pelas mulheres quanto pelos trabalhadores. Deixa eu pegar o trabalho central aqui. Mulheres quanto pelos trabalhadores do terceiro mundo. Aqui, cada vez que uma nova etapa tecnológica permite descarregar a fadiga humana em máquinas mais potentes, o fenômeno é vivido como desemprego, como ameaça ao equilíbrio social. Quer dizer, cada vez que eu consigo fazer a primeira parte ali, que é decompor a matéria, né? Decompõe divide ela, né? Enfim, em menor escala, consigo colocar uma máquina para fazer aquela operação. Coloco aquela máquina a fazer, ela vai substituir trabalhadores para aquilo ali, né? Para fazer essa é uma questão que a gente tem que pensar, né? Fazer esse trabalho. E com isso, né, a gente chama aqui de desemprego, mas as pessoas vão ser libertas, né? Que ele coloca aqui, da escravidão, né? O item 3 aqui, né, a tese 3. No passado eram as empresas que em crise, né, que reduziam seus funcionários. Né? Isso aqui é uma coisa que a gente vê também, está acontecendo nos dias atuais, né, pessoal? E se acontecer a questão agora da semana de 4 dias, né, é um fenômeno que vai acontecer aqui atualmente, né, que nem ele está colocando aqui, ó, na questão que as empresas podem se dar o luxo, né, de ter máquinas mais capazes e substituir os trabalhadores de carne e osso, né? E aí elas podem reduzir seus funcionários não porque estão produzindo menos, mas porque vamos dizer assim, a máquina produz mais que o colaborador, né? E isso é a tendência, é o que vem acontecendo. Não sei se você já passou por isso, quero que você coloque aí nos comentários, né? E o que vai acontecer daí com esse trabalhador, né, que foi dispensado, por exemplo, por uma máquina, né? É isso que a gente tem que pensar e quando que vai chegar até o atual trabalho que você está fazendo hoje, né? No item 4 aqui, né, o contínuo aumento, que é a sequência, né, pessoal? Decompõe, a gente vem ali dando 2, 3, já deu para entender, né? A quarta aqui, o contínuo aumento de desempregados induz, por um lado, os economistas do trabalho, né, a elevar pouco a pouco o limite do desemprego considerado fisiológico, certo? E faz com que a gente, né, o pessoal não possa também mandar esse pessoal embora, né, em função de que senão aumenta a quantidade de desemprego. Só que aí o que acontece? Você pode ter, né, qual é a lógica aqui? Você pode ter um trabalho que não tem tanto significado, né? Você tem um trabalho lá repetitivo, mas você mantém o pessoal, né, mesmo tendo uma máquina, por exemplo, que faça melhor, né? Mas isso vai ter um momento que, né, o autor coloca aqui, que vai ser insustentável, vai chegar um momento que vai ter uma disrupção disso, né? E aqui a gente tem um exemplo da Grécia, né? Diferente da Grécia clássica, né? Em vez de apostar no consumo, em vez de apostar no consumismo, tinha aprendido a enriquecer de significados os poucos objetos à disposição. A sociedade industrial preferiu
emaranhar-se em um excedente de produtos, apreciando a superprodução até de objetos inúteis ou rapidamente obsoletos, e a indução de necessidades alienadas para criar demanda fictícia de objetos novos, por sua vez destinado a uma rápida obsolescência. Pessoal? Então, se você estudar ali a questão do pessoal da Grécia Antiga, né? Enfim, os filósofos, né? O pessoal tinha, vamos dizer assim, pouca, né? Que o autor coloca aqui, é verdade, né? Tinha poucos objetos à disposição, né? Então eles tinham uma tendência, vamos dizer assim, a enriquecer de significados, né? E a questão da parte industrial, né? Teve essa ideia de fazer uma superprodução, né? De objetos inúteis ou que tenham, né? Uma rápida obsolescência. E aqui ele fala que a gente vai voltar, né? Aqui no século XXI, a tendência será enriquecer de significados dos objetos disponíveis, né? Então, sair dessa demanda aqui de indução, né? Até ele fala aqui de necessidades alienadas, né? Para criar uma demanda fictícia de objetos novos, né? Que acaba fazendo com que o trabalho seja um trabalho não tenha propósito, né? Essa é a questão aqui. Então, no século XXI, a tendência será o quê? Enriquecer, né, pessoal, aqui, ó. Que é um tema na quinta tese, né? E o livro, claro, fala mais, né? Depois que a gente também tiver ali todo o livro aqui, né? Que a gente acabou de adquirir, se a gente tiver algum acréscimo aqui, a gente vai estar trazendo para vocês. Mas aqui, ó, no século XXI, a tendência será enriquecer de significado os objetos disponíveis, satisfazer de forma gratuita as necessidades culturais de informações, música, imagens, etc. Né? No sexto item aqui, depois de delegar às máquinas quase todo o trabalho físico, a boa parte do trabalho intelectual, o ser humano manterá o monopólio da atividade criativa, que por natureza exige menos funcionários, menos divisão das funções, menos cisão, né, entre o tempo de trabalho e o tempo livre, admitindo formas de vida bem mais livres e felizes. Não apenas uma maior riqueza difusa, mas também uma maior autodeterminação das tarefas, dos tempos e dos lugares, uma atividade intelectual mais rica de conteúdo, maior importância dada à estética, à qualidade de vida, maior importância à qualidade de vida, maior espaço para a autorrealização subjetiva, né, pessoal? Então essa é a sexta tese. E vocês viram que vai construindo, né? Aqui eu estou passando item a item, né? Que vai construindo, as máquinas vão fazer. Né? A gente vai, de repente, voltar, né? Aqui uma ideia da Grécia clássica, né? A dar significado mais às coisas, né? A pensar melhor o que a gente está fazendo, né? E com isso, né? Tomara que a gente que fique com esse monopólio. Aqui eu também faço a pergunta, né? Será que vamos ficar com o monopólio da atividade criativa? Ou a inteligência artificial, né? Uma vez que ela atinge a singularidade ali, será que ela não vai ser mais criativa que nós? Né? Será que não é ela que vai... enfim, né? Um contraponto aqui também. Porque se a gente acontecer isso, né, pessoal, essa que o autor aqui coloca, né? E a gente vai para a sétima ali para usar esse termo aqui, ó. Que aí nós vamos ter aqui, uma vez que vamos ter aqui uma possibilidade de reabastecer a humanidade, né, dos bens e dos serviços. Então todo mundo vai ter acesso, né, aos bens e serviços. Pegando a quantidade mínima de trabalho humano, implica a exigência de planejar uma redistribuição do trabalho, quer dizer, né, da riqueza, do saber e do poder. Então, tomara, né, que isso aconteça, que a gente tenha um monopólio aqui da atividade criativa, e que a gente possa, né, fazer essa transformação cultural aqui, de ter uma redistribuição do trabalho, da riqueza, do saber e do poder, e que todos, né, possam ter acesso a isso que a gente está propondo aqui, aos bens e serviços, né? Porque ele faz uma divisão aqui entre satisfazer as necessidades de quem não trabalha e as formas novas de gratificação para satisfazer as necessidades de quem trabalha, né? Então todos vão ter que ter acesso à questão da riqueza, né? Do saber e do poder. Aqui que fica uma dúvida, né? Será que a humanidade vai encaminhar
né, para esse caminho, uma vez que a gente já teria que ter, né, com a tecnologia já um pouco mais acelerado a questão dos benefícios para nós mesmos, né? Entrevista que a gente fez aí com o pessoal aí na nossa websérie Carreiras, pouco ainda, né, pessoal, a gente se vê se transformando em benefícios, né, para a própria sociedade. E isso que a gente espera ver aqui, né? Tomara que isso aconteça, né? Essa é a ideia, de acordo com o autor aqui, né? A oitava tese, então, no século XXI, mais do que já acontece hoje, seremos capazes de produzir mais do que é necessário para garantir o bem-estar da humanidade. Né? Que ele fala, então, sobre o problema de que não é a questão da produção, e sim da distribuição, e é isso que a gente espera ver, né, pessoal? Que haja uma diminuição, né, aí da escassez, da fome, enfim, que todo mundo possa ter acesso, né, uma vez que a gente não tenha mais fome no mundo, né, vai ser uma grande das conquistas, mas daí começa a dar uma ideia de que vai ser possível acontecer isso que o autor está colocando aqui para nós, né, que a gente vê, já era, eu digo, na minha opinião, já era para a gente ter mais mais coisas boas, né, acontecendo, uma cultura, já uma disrupção do trabalho, né? A gente está vendo uma pessoa lá que tem o seu dia de folga, né? No aniversário, o pessoal já acha uma grande... Bota a empresa, libera tu, né? Para tu... No teu dia de aniversário, sim, me libera e tal. Então, o que é isso perto do que a gente está vendo, né? Aqui na questão da... E que é isso perto, né? Do que a tecnologia teria que trazer, né, de benefícios para nós, enfim, aqui, né. Na parte 9, né, pessoal, na tese 9, aqui o que a gente destaca aqui, né. Deixa eu só ver aqui somente a matéria. Só ajustar aqui na tela, que tem uma escapada aqui. Na parte 9, né? Então, dentro da sociedade, a preparação profissional do trabalho criativo deve ser integrada com a preparação profissional ósseo ativo, em vista de um sistema feito de grande parte de novos desempregados, ou seja, de libertos da escravidão, do trabalho do tipo industrial, que vão migrar para esse ócio ativo, né? Ou ócio criativo. A parte 10 aqui, né? Então, isso vai ter um grande impacto dentro das organizações, né? Na tese 10, vamos ter que reeducar, né, milhões de cidadãos do primeiro mundo, acostumados a concentrar toda a sua vida no trabalho, para que aprendam então, a reprogramá-la, direcionando também ao não trabalho. Né? E aqui vem também aqui o pessoal do primeiro mundo, né, que são considerados aqui os workaholics, né, o pessoal que trabalha, que tem que atingir o seu primeiro milhão, toda aquela história ali. E nós aqui do terceiro mundo, né, que nunca trabalharam no sentido com esse afinco ali, que nem ele coloca aqui, que ele faz uma analogia, né, que tem que reeducar esses bilhões de cidadãos do terceiro mundo, cidadãos do terceiro mundo que nunca trabalharam, que se acostumaram a basear a vida no não trabalho, de modo que aprendam a valorizá-la também por meio do trabalho, né, fazer com que esse pessoal queira trabalhar nessa geração nova e tal. Porque o pessoal vai querer ter acesso, né, às necessidades humanas, como a segurança, longevidade, libertação da dor física, o bem-estar, né? Então esse pessoal ele faz uma diferenciação, né, que o pessoal que não entrou ainda no mercado de trabalho, que não vê isso, né, no terceiro mundo, que o pessoal trabalha de outra forma, um pouco mais light, mas se trabalha, né? Porque se usa muito o modelo, né, do primeiro mundo para o formato, né, para chegar aos objetivos, e acaba tendo essa parte do industrial, mas ele quer dizer assim, aquele pessoal que o pessoal que trabalha vai ter que reeducar para fazer um ócio criativo, o pessoal que não trabalha vai ter que querer entrar, né, vamos dizer assim, né, no mercado formal, para que haja um equilíbrio, né, e a hora que se chegar
Porque todo mundo vai querer aqui ter, né, necessidades humanas como a segurança, longevidade, libertação, dor física, bem-estar, né? Então, quando essa importante evolução estiver completa, o problema de como redistribuir, né, aquilo que a gente pensa, o trabalho, o dinheiro, o saber e o poder, será, né, reproposto em escala planetária. Então aí teremos um equilíbrio, né, pessoal, entre todos, né? Pessoal que trabalha demais, trabalha um pouco menos, pessoal que não enxerga, né, no trabalho, por exemplo, assim, oficial, né, não aquele industrial, mas o trabalho de fazer algo, né, de produzir. O pessoal novo que está chegando, que, por exemplo, a geração neném, que o pessoal fala, né, começar a ingressar no mercado, no trabalho, né, que trabalho que tenha mais sentido, que tenha propósito, vai haver um equilíbrio aqui e vai ter essa redistribuição, que é isso que o autor comenta, né, pessoal, que eu quero que vocês coloquem no comentário, que é a questão aqui da redistribuir o trabalho, o dinheiro, o saber e o poder será reproposto em escala planetária, quer dizer, será que daí teremos um equilíbrio e também teremos as organizações trabalhando de forma que seja, né, um trabalho que tenha propósito, tenha significado? Será que vamos ter uma melhora nas condições de trabalho, né? É isso que fica a pergunta que eu quero que vocês coloquem nos comentários aí, né, pessoal? Então falamos sobre 11 teses aqui do livro, né? O título é O Trabalho no Século XXI, certo? Do autor Domenico De Masi, né, que é autor também do Ócio Criativo. Nós vamos ver no futuro se a gente traz um resumão aí sobre esse livro também, que ele está aqui, né, falando do trabalho, colocando, né, a importância do ócio criativo e aquilo que a gente falou das faculdades humanas ali, né? Então, quem sabe no futuro a gente traz a questão do livro, do que fazer, então, do que realmente, né, trabalhar um pouco mais essa questão do ócio criativo ali. Mas fica, né, pessoal, essa reflexão aqui. Foi um tema aqui importante a gente trazer aqui para o nosso canal, né? Porque eu achei relevante esses temas e isso aqui desprende, né? Abre um leque, né, para a gente falar sobre a semana de 4 dias, para falar dos benefícios, né, que a gente vai trazer aqui na questão da carreira e para você repensar a sua carreira. Será que você não vai ser substituído, né, por outra máquina, por outra? É isso que está chegando, né, pessoal, agora pela tecnologia, né? Então, a gente, como eu falei, a gente quer trazer aqui as reflexões para que a gente possa não ser pego de surpresa, né? E possa reavaliar. E aí entra o nosso trabalho de mentoria, né? Caso você queira fazer um trabalho de recolocação, de rever a sua carreira, né? Ou a sua empresa também trabalhar com seus colaboradores, né? Logo a gente vai estar lançando aqui também as nossas mentorias, vamos dizer assim, especializadas, né? Então a gente vai dar alguns nomes aí, a parte financeira, para planejamento estratégico, a parte ali de colaboração, de engajamento de equipes, né? E vou estar explicando também como é que a gente vai fazer cada uma delas aqui, né? Tudo isso, pessoal, para que você possa ter ressignificar seu trabalho, a sua empresa e se preparar para o que está vindo aí no futuro. A gente vê aqui, né, com essas 11 teses que como está não vai ficar, não está vendo um equilíbrio, né? A gente não chegou ainda no equilíbrio. Vamos dizer assim, não, a tecnologia está fazendo tudo e a gente está tranquilo, já podemos, ainda não, mas a gente tem a questão do desemprego, enfim, né, coisa pegando já e mostrando que como está não vai ficar, né, porque a gente precisa equilibrar isso, né, precisa na parte trazer benefícios, né, na parte do ócio criativo, né, fazer que a gente possa ter esse ócio criativo, mas com as coisas funcionando, né, com as máquinas trabalhando para nós, trabalhando para a gente, né, fazendo aquilo que a gente, né, para realmente a gente ficar com a parte que ele falou aqui no monopólio da criatividade. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Tomara que consigamos, né, no futuro aí ficar com esse monopólio da criatividade. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou encerrando o vídeo aqui. É um vídeo um pouquinho mais comprido que o normal aqui, mas para a gente poder conversar, tratar de informações, né, debater também aqui, para não ser aquele vídeo só corrido, só despejar aqui conteúdo e a gente não pensar um pouco, né, sobre os temas aqui que a gente está trazendo. Tá, pessoal? Aqui tem nosso convite para que você possa, né, estar ativando aqui o sininho para que você receba, por enquanto, né, aqui nas terças às 19 e às sextas às 19 horas a gente está soltando
os vídeos aqui que a gente prepara com o maior carinho aí para vocês, né? Falando sempre sobre carreiras, negócios, mentoria, você pode colocar nos comentários também os temas, né, que você gostaria que a gente conversasse, abordasse aqui no nosso canal, trazendo aí para vocês esse debate aí, né, sobre, que né, já colocou aqui, né, sobre o que a gente se propõe nesse canal aqui, que eu falar sobre carreira, aquilo que afeta a carreira, né, os negócios são feitos de pessoas, né, e as mentorias que a gente fornece e traz, né, leva assim, para suas empresas, para vocês, né, que a gente pode estar fazendo uma mentoria aí de 30 dias, 60 dias, de 6 meses, levando para vocês para melhorar, para levar isso para dentro da sua empresa, dentro da sua organização, né, falar sobre esses temas e para que você possa aí cada vez mais estar alinhado com o futuro, com a nova economia. Tá certo, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.